a mensagem da noite. E já em você seguida, já combinei ali com ele, ele concluindo, e impacto de fé, já vai adorando no nome de Jesus. Enquanto vamos fazendo aquele trabalho, né? No nome do Senhor. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Levante a mão e dê um glória ao nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui juntamente com todos os irmãos, juntamente com o pastor Francisco, com toda a sua família e com este povo, o qual também um dia irá morar nas mansões celestiais. Agradeço a Deus por este convite tão honroso, o qual me é feito. Eu poderia aqui fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras também, que diante de vários mestres que poderiam estar aqui neste palanque, estar aqui nesta cruzada evangelística, me considero o menor de todos os apóstolos. Meus irmãos, eu gostaria que todos vocês se colocassem de pé no nome de Jesus e vamos fazer a leitura da palavra santa e bendita do nosso Deus Todo-Poderoso. Abram vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. E nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículos de número 1 ao versículo de número 8. Evangelho de Marcos é o segundo evangelho, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo de número 16, versículos de número 1 ao versículo de número 8. Louva a Deus pela vida do pastor Francisco, louva a Deus pela vida da igreja, em o nome do Senhor Jesus, e parabenizar aqui pelo lindo trabalho, tanto dos jovens, tanto dos gestos, tanto da banda, que está uma bênção, enfim, a todos no nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, e versículos de número 1 ao 8, quem encontrou, digam glória a Deus. Que diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungirem Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que a pedra já estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Quem pode dar um glória a Deus por esta palavra? Podeis assentar, meus irmãos, se assente glorificando e bendizendo o nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite nós já sentimos a glória e a chama viva do Espírito Santo. Espírito Santo este que nos foi outorgado, que nos foi concedido, assim pela morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito este que você poderia me perguntar aqui nesta noite, pastor Erasmo, que espírito que é este? É o espírito de amor, é o espírito de bondade, é o espírito de conselho, é o espírito de Deus, é o espírito do Emanuel, é o espírito que é fiel, é o espírito grandioso, é o espírito da humanidade, é o espírito inigualável, o espírito de justiça, o espírito de liberdade, o espírito de majestade, o
Espírito do Nazareno, o Espírito que é onipotente, o Espírito que é presente, o Espírito que é querido, o Espírito da ressurreição, o Espírito da nossa salvação, o Espírito que é tudo, o Espírito que é o único, o Espírito que é a verdade e o Espírito que é zeloso. É o Espírito Santo do Deus vivo. E se você nessa noite já sente a presença desse Espírito maravilhoso, levante a mão e glorifique, levante a mão e exalte o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos nesta noite fala-nos a respeito da maravilhosa morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois quando nós observamos este acontecimento, meus queridos e amados irmãos, poderíamos aqui mencionar a história, a obra, a efetividade de vários e vários homens da história que assim fizeram alguma coisa que pudesse repercutir e chocar o mundo. Poderíamos aqui citar vários homens, mas esta não é a minha pretensão nesta noite, a não ser falar unicamente de Jesus de Nazaré, que morreu e que ressuscitou. Todos nós sabemos, meus irmãos, que este acontecimento deixa vários ateus, várias pessoas que não creem em Deus de boca aberta e, por que não dizer, de queixo caído. É um acontecimento que mais choca o mundo. Poderíamos falar aqui de vários acontecimentos que repercutiram na história desta humanidade, mas se tem um acontecimento que deixa muita pessoa assim de queixo caído e de boca aberta, é quando se fala a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque em toda a Bíblia Sagrada nós conseguimos encontrar, pelo menos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, totalizando, contabilizando tão somente nada mais, nada menos do que 10 ressurreições ao todo, quando se fala a respeito da ressurreição de Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, a primeira ressurreição que a Bíblia ela vai nos contar é exatamente onde se encontra lá em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 22, quando a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Elias se encontrava em uma cidade chamada Sarepta, ele ali ressuscitou o filho daquela viúva de Sarepta. A Bíblia diz, a segunda ressurreição, que foi exatamente em segundo livro dos Reis, capítulo 4, dali por diante, que Eliseu ressuscita o filho de uma mulher que era de uma cidade chamada Sunem, ou seja, a mulher sunamita. A Bíblia vai nos dizer a respeito da terceira ressurreição, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 21 e diante, que mesmo Eliseu estando morto, ali quando ele recebe na sua mortandade, ali no seu túmulo, ali no seu sepulcro, uma pessoa que também já estava morta, quando toca os ossos de Eliseu, ressuscita de uma maneira milagrosa. A palavra do Senhor vai nos dizer, a quarta ressurreição, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículos de número 52 em diante, que logo após a morte de Jesus, na cruz do Calvário, ali no madeiro, onde Jesus se encontrava com 2 malfeitores, a Bíblia diz que naquela morte sacrificial de Jesus, naquele momento, existe um tremor de terra, há um terremoto, acontece um terremoto, que os túmulos começam a se abrir e vários mortos começam a ressuscitar milagrosamente para a glória do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer exatamente na quinta ressurreição, no capítulo de número 28 de Mateus, do Evangelho de Mateus, a respeito da ressurreição de Jesus de Nazaré. A Bíblia vai nos dizer a sexta ressurreição, lá no livro de Atos, capítulo 9, do versículo de número 1 em diante, quando se fala a respeito do apóstolo Pedro, que Pedro ele dobra o seu joelho e começa a orar por uma jovem que se chamava Tabita. Ele dobra o joelho, ordena que a vida volte e automaticamente aquela moça ressuscita. O poder, meus irmãos, não está na grande elocução, o poder não está nas belas e lindas palavras, o poder de uma pessoa, principalmente de um servo e de uma serva de Deus, está exatamente nos joelhos que se dobram. Quando você dobra o seu joelho, que você ora ao Deus dos céus, o Senhor ele rasga
as cortinas dos céus e faz que a vitória chegue para você de uma maneira espetacular. E se você crê nisso, levante a mão e adore. Levante a mão e exalte o nome do Senhor. A sétima ressurreição se encontra exatamente no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 10, que Paulo, pregando a palavra aproximadamente até meia-noite, existia um jovem chamado Eutico que se encontrava ali na janela, entre fora e entre dentro, e naquele momento ele cai de cima para baixo do terceiro andar e ele morre. Mas Paulo desce aquele terceiro andar, abraça aquele jovem e em seguida a palavra do Senhor vai nos dizer que ele ressuscita de uma maneira milagrosa. Mas nesta noite, meus irmãos, eu quero vos ministrar aqui, completando todas essas 10 ressurreições, até porque até este momento eu citei apenas 7, mas completando com as 3 que foi justamente daqui para frente que nós iremos falar, as quais Jesus ressuscitou. Sabe por quê, meus irmãos? Enquanto Jesus estava vivo, Jesus ele nunca aceitou que ali certamente um morto estivesse na frente dele. Jesus nunca aceitou que um morto, que um jovem ou que uma moça estivesse ali morto na frente dele. Sabe por quê? Porque Deus ele não é Deus. Não se preocupe com isto, porque eu digo para você que se você entrou aqui morto na tristeza, vai sair daqui ressuscitado na alegria. Se você entrou aqui morto na enfermidade, vai sair daqui ressuscitado com a cura. Se você entrou aqui morto na falta de felicidade, o dono da alegria aqui já chegou, antes de mim, antes de você, e o nome dele é Jesus, é o Cristo, é o Messias prometido para esta humanidade, e nós já sentimos a sua presença aqui nesta noite. Se você acredita, se você crê nisso, levante as suas mãos e exalte esse Jesus de Nazaré. Aleluia. A primeira ressurreição que Jesus ele realiza enquanto ele está aqui na terra se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, versículos de número 11 dali por diante, que Jesus ali naquele exato momento, quando ele se encontrava cumprindo a vontade do Pai, fazendo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, pregando, evangelizando, curando, a Bíblia diz que Jesus, ele sai de uma determinada cidade, chamada Cafarnaum, e ele vai até uma cidade chamada Naim. Ora, de Cafarnaum até a cidade de Naim, era exatamente uma distância de 40 quilômetros. Jesus naquela época não andava ali com belos carros do ano, com belos cavalos brancos, com belos cavalos manga larga, não. Jesus andava com seus discípulos, era a pé, era ali exatamente a pé. E a Bíblia diz que Jesus sai de Cafarnaum e vai para uma cidade chamada Naim, e ali Jesus sai com uma multidão, juntamente com ele o seguindo. Mas a Bíblia também nos diz que quando Jesus de Nazaré, ele vai adentrando a cidade chamada Naim, uma outra multidão vem se chocar, uma outra multidão vem em contrapartida. Esta multidão estava seguindo uma mulher que era viúva, uma viúva da cidade chamada Naim, que já havia perdido o seu marido, e agora tão somente não bastasse, havia também perdido o seu filho, e agora ela estava indo sepultá-lo, estava indo enterrá-lo, estava indo certamente ali dar um fim em toda a sua vida. Mas uma multidão triste estava se chocando com uma outra multidão alegre. A multidão da mulher, daquela viúva, estava agora se chocando com a multidão que estava vindo com Jesus. Uma multidão estava chorando, mas a outra multidão estava se alegrando. Uma multidão estava ali lacrimejando, mas a outra multidão estava cantando hinos de louvor ao nosso Deus. Uma multidão estava de cabeça baixa, mas a outra multidão estava de cabeça erguida, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. E ali, meus irmãos, acontece um milagre, porque aquela multidão estava totalmente alegre. Eu abro aqui um parênteses para dizer para você que talvez veio a esta cruzada pela primeira vez, ou talvez você ainda que não teve um encontro com Deus e fica dizendo da seguinte forma: mas será possível que esse povo, que esses crentes, que esse povo lavado e remido no sangue de Jesus, eles não sabem fazer outra coisa a não ser estar gritando,
louvando, a não ser estar dizendo glória a Deus, a não ser estar dizendo aleluia. Será que esse povo é maluco? Será que esse povo é doido? Será que esse povo não regula bem da cabeça? Será que esse povo não tem neurônio? Eu digo para você que você tem toda a razão. Sabe por quê? Porque enquanto muitas pessoas, enquanto o estádio de futebol, como o Maracanã, como o Rei Pelé, tem a capacidade de certamente reunir uma multidão para gritar certamente o nome de Fluminense, de Flamengo, de Vasco da Gama, de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, de Santos, e até mesmo gritar nome de jogador fulano de tal, ciclano de tal, beltrano de tal. Eu digo para você que o mundo não tem moral para criticar os crentes de jeito nenhum, porque enquanto o time deles às vezes perde um gol, às vezes perde certamente ali aquela oportunidade de dar alegria para a plateia e sai triste, esta multidão que está aqui pode não ter dinheiro, pode não ter carro, pode não ter casa, mas está gritando o nome que é acima de todo nome, é o nome de Jesus de Nazaré. Levante a mão e glorifique esse nome, exalte o nome do Senhor. E Jesus, ele chega até aquele jovem, toca aquele esquife, e naquele exato momento o menino ressuscita para a glória de Deus Pai. A primeira ressurreição que Jesus ele realiza, a segunda ressurreição que Jesus ele realiza, que Jesus presencia, está exatamente no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de número 20 dali em diante, que Jesus é chamado ali por Jairo, que era um chefe da sinagoga, para que ele pudesse ir certamente ali para a casa dele, porque a sua filha já estava perto de morrer. Jesus ele larga tudo, pega a multidão e vai até a casa de Jairo. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que logo quando ele estava ali a caminho da casa de Jairo, a palavra do Senhor vai nos dizer que uma pessoa endemoniada, que uma pessoa de palavra negativa chega para Jairo e diz o seguinte: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu, a tua filha já passou para a eternidade, a tua filha ela já fracassou, não adianta você ficar incomodando aí mais o mestre Jesus de Nazaré, deixa essa sua crença de lado. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não desanime, creia somente. Jairo, tenha somente fé em mim, tenha somente fé no meu poder. E meus irmãos, eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: o que mais está matando a humanidade nos nossos dias atuais são pessoas que não têm mais fé em Deus, tem fé no dinheiro, tem fé no carro, tem fé às vezes no político, tem fé no vereador, tem fé em tantos tipos de pessoas, mas não sabe ter fé para abrir o coração para receber uma porção da palavra de Deus, receber uma porção de um hino. Às vezes só sabe criticar quem está evangelizando, quem está fazendo a obra do Senhor. Mas eu digo para você nesta noite, em o nome de Jesus, você está aqui, você não perdeu tempo nenhum, pelo contrário, você só está somando a sua recompensa lá no céu para a glória do Senhor. E sabe o que eu quero dizer para você, meus irmãos? É importante que você coloque a sua fé em prática, é importante, meu querido ouvinte, que você coloque a sua fé tão somente no único Deus verdadeiro e todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a fé é a moeda que compra tudo. Ora, o dinheiro, ele compra a casa, mas não compra a tranquilidade. A fé, ela compra a casa e ainda compra a tranquilidade. O dinheiro, ele compra o carro, mas ele não compra o sossego. A fé, ela compra o carro e ainda compra de quebra o sossego. O dinheiro compra o convênio médico, mas ele não compra a saúde. A fé compra o convênio médico e ainda compra a saúde. O dinheiro compra certamente a passagem para qualquer lugar do mundo que você possa viajar de avião, mas não compra passagem para ir para o céu. A fé é diferente, ela ainda compra passagem para você ir para qualquer lugar do mundo e ainda compra passagem para você ir morar no céu. Quem aqui vai morar no céu? Levante a mão e adore, levante a mão e exalte o nome do Senhor. Aleluia. No céu não vai entrar
somente pessoas da Igreja Assembleia de Deus Visão Renovada. No céu não vai entrar somente pessoas da Igreja Batista, somente pessoas da Igreja Católica, somente pessoas da Igreja Presbiteriana, Metodista. Não, no céu só vai entrar lavados e remidos no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus de Nazaré. E o que acontece? Jesus, ele entra na casa de Jairo, onde a sua filha estava morta. Ele pega na mão daquela menina e diz da seguinte forma: Talita cumi, eu te ordeno, levanta-te e receba a vida novamente. Ela recebeu vida e logo começou a glorificar o nome do Senhor. A terceira ressurreição que Jesus ele lança, que Jesus ele realiza, que Jesus certamente ele magnifica o nome do Pai, é exatamente a ressurreição que eu acho a mais difícil da Bíblia Sagrada, na minha visão, na ótica humana. A terceira ressurreição que Jesus ele realiza está lá em João capítulo 11 versículo 40 em diante. Lázaro ele se encontrava enfermo, mas ele havia passado para a eternidade. Jesus estava em Jerusalém, ele recebe um mensageiro, recebe uma notificação de que Lázaro estava perto da morte, e no momento em que ele recebe a notificação, ele vai. Mas a Bíblia diz que Jesus ele demora 4 dias para chegar de Jerusalém até uma aldeia chamada Betânia, onde Lázaro, Marta e Maria, eles certamente moravam. E Jesus vai caminhando até que ele chega. Mas quando Jesus ele chega, aparentemente já era tarde demais, porque já faziam 4 dias que Lázaro já havia morrido. E ali a Bíblia diz que Marta chega para Jesus e diz para ele o seguinte: olha, Senhor, aquele a quem o Senhor tanto amava certamente já morreu, já fazem 4 dias. Maria diz a mesma coisa, mas Jesus ele se comove com o pranto de Maria e vai até o túmulo de Lázaro. No momento em que Jesus vai caminhando até o túmulo de Lázaro, Jesus ordena: tirem a pedra, tirem essa pedra, porque o milagre vai ser eu que vou operar. Tirem a pedra, porque a pedra você pode tirar, a pedra desse desânimo, a pedra desse fracasso, a pedra desse pecado, antes que você não venha tirar, Jesus não tem como efetuar o milagre. Deus não pode operar onde tem iniquidade, onde tem pecado. Conserta a tua vida diante de Deus, porque se você se consertar, Deus ele vai operar o milagre que você precisa, no nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus falou: tirem a pedra. Eles vão lá, tiram aquela pedra que estava sobre aquele túmulo de Lázaro, e no momento em que eles tiraram a pedra, Jesus olha para o céu e dirige uma oração ao Pai e diz: Pai, graças eu te dou por o Senhor haver me ouvido, porque eu sei que o Senhor sempre me ouves e que o Senhor me enviou aqui para que todos creiam que tu me enviaste. Lázaro, saia para fora. Lázaro começa a sair, até que quando menos espera, está Lázaro saindo, está Lázaro na ressurreição, está Lázaro para todos ali, para verem, para crerem no Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, prestem bem atenção. O nome Lázaro significa aquele que Deus ajuda. O nome Lázaro na língua grega significa, no original, aquele que Deus ajuda. Significa que isto, quando Lázaro estava naquele túmulo, era como se o espírito dele estivesse dizendo: Senhor, eu mesmo morto eu creio em ti, mesmo morto eu creio que o Senhor está me ajudando, mesmo morto eu estou crendo que o Senhor ainda vai operar o milagre da ressurreição. Até que o espírito dele ouve a ordem: Lázaro, saia para fora. E o morto teve que obedecer a ordem de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, se você entrou aqui pensando que não tem ajuda nenhuma, pensando que está fracassado, pensando que está caído, pensando que está arruinado, eu digo para você o que Isaías capítulo 41 e o versículo de número 13, a Bíblia vai nos dizer: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Ele está te ajudando nessa noite. E se você crê nisso, levante a mão e adore, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Jesus ressuscitou estas 3 pessoas, totalizando exatamente
exatamente um total de 10 ressurreições que a Bíblia Sagrada vai mencionar, mas vai acontecer uma logo de quebra, a qual, quando eu e você, se assim Deus permitir, passarmos para a eternidade, ressuscitaremos para a glória do Senhor, para irmos encontrar com Jesus nos ares. Sabe por quê? Porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51 em diante, ele vai dizer da seguinte forma: eis que eu vos digo o mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, porque em um momento, no abrir e fechar de olhos, ante o ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e nós, os que estivermos mortos, ressuscitaremos. Porque importa, convém que este corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revista da imortalidade, porque aquilo que é incorruptível, quando se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que foi dita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por quê? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique de pé comigo, igreja do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E nessa noite, quem sabe você se encontra morto no pecado, morto na falta de salvação, morto na enfermidade. Você ainda que não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de toda a sua vida, eu quero te convidar para que você venha aqui na frente. Você ainda que não é crente, você ainda que não é evangélico, você que quer ter uma experiência viva com Deus, você que quer receber a fonte de água viva que chama-se Jesus de Nazaré, você ainda que não se converteu, você ainda que não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de toda a sua vida, eu quero te convidar para que você venha aqui para frente para ter esta experiência com Jesus de Nazaré, porque Ele vai colocar, assoprar sobre você este Espírito da ressurreição, para que tão somente o nome do Senhor seja louvado e exaltado nos céus e na terra. Tem alguém que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? Eu não vou insistir muito no convite. Tem alguém que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador de toda a sua vida? Não estou te convidando para você aqui mudar de religião, não. Eu estou te convidando para você ter um encontro com Jesus de Nazaré. Se não tem ninguém, que Deus assim em Cristo vos abençoe. E nesse momento eu quero terminar fazendo uma oração por você. Levante as duas mãos para os céus e nós iremos orar neste momento em o nome